Muito bem, daremos início agora à segunda mesa da nossa manhã sobre certificação digital e o judiciário. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccionais Rio de Janeiro e Minas Gerais, promove importante prestação de serviço aos seus associados, que consiste na inclusão do operador do direito ao mundo digital, dedicando especial atenção sobre o peticionamento eletrônico e sobre a aquisição do certificado digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, o ICP Brasil. Documento eletrônico exigido para o trâmite de processos em inúmeros tribunais no país. Para falar sobre o tema, convidamos a diretora de Inclusão Digital da Ordem dos Advogados, seccional do Rio de Janeiro, da OAB-RJ, a doutora Ana Amélia Mena Barreto. Convidamos também a coordenadora do programa Minas Digital, da Ordem dos Advogados, seccional Minas Gerais, OAB-MJ, a doutora Andréa Vasconcelos. E para moderar os debates desta mesa, convidamos o Procurador Federal-Chefe do ITI, doutor André Garcia. Com a palavra, a doutora André. Alô? Muito bom dia a todos e a todas. Dando continuidade ao nosso Certifórum. No presente painel teremos a oportunidade de conhecer alguns casos de sucesso. Tenho aqui a doutora Ana Amélia, do OAB do Rio de Janeiro, também a doutora Andréia, do OAB de Minas. Alguns casos de sucesso envolvendo a disseminação do uso da certificação digital perante os advogados brasileiros. Interessante notar que o certificado digital é, antes de tudo, uma ferramenta de trabalho para o advogado. Tão importante para o advogado como o paletó que ele tem que utilizar para comparecer perante uma audiência no fórum, bem como o computador que ele tem que utilizar para produzir suas petições, é o certificado digital ICP Brasil. Isso porque o processo hoje judicial é cada vez mais eletrônico. E ao falarmos de eletrônico, nós necessariamente temos que falar de certificação digital, pois apenas o certificado digital consegue garantir segurança, eficácia e autenticidade. Então, para analisarmos um pouquinho mais a respeito de como a certificação está sendo disseminada perante as OABs do Rio de Janeiro e de Minas, que sem dúvida nenhuma são paradigmas para serem seguidos a todo o Brasil, sem maiores delongas, eu passo a palavra aqui à doutora Ana Amélia. Bom dia a todos, prazer estar aqui. Agradecer mais uma vez o convite do ITI, na pessoa do Dr. Renato Martini, Dr. André, de nós voltarmos e apresentarmos os dados do trabalho desenvolvido pela OAB Rio de Janeiro na questão da certificação digital. Definitivamente, senhores, nós estamos aqui no mundo da certificação digital e tenho certeza que o advogado, ele não habita a sociedade digital. Ele é o ser mais analógico que eu conheço, né? Quando nós começamos esse nosso trabalho, eu imaginei que um dia ele ia terminar. Falei, não, tá tão maior sufoco, vamos lá, fazer a caravana. Vamos... Mas descobri que ele não acaba nunca, porque todo dia nasce um advogado analógico. Então, todo dia, nossos cursos estão sempre lotados, cada curso que a gente inventa tem mais pessoas, aí a gente já chegou à conclusão que a caminhada, ela definitivamente ela não vai terminar por agora não, sabe? É um processo longo. E vamos mostrar, então, senhores, os resultados, né, da caravana Fica Digital da OAB-RJ, agora com algumas novidades depois da última vez que nós estivemos aqui. E eu fechei de novo. Bem, em 2006 foi criada a Lei 11.419, que implantou o processo judicial eletrônico e instituiu a obrigatoriedade da identificação do advogado através da certificação digital. Ou seja, a porta de entrada para o processo eletrônico é a certificação digital.
sem certificação digital, você não faz nenhum peticionamento eletrônico. Portanto, nós vamos verificar que o aumento, o índice de aumento do uso da certificação digital, ele só ocorre a partir do momento que os tribunais estão implantando o processo eletrônico. É um processo, Minas Gerais começou agora, André vai falar, Rio de Janeiro, TJ começou em 2009, e 2012 foi o TRT. Então, até hoje, o TJ ainda não é todo exclusivamente digital. Então, quem é, por exemplo, trabalhista, hoje não tem certificado digital, não advoga mais, né? No Rio de Janeiro, idem. Agora, os advogados eleitorais, também TSE adotou o processo eletrônico. E os criminais, que são os últimos da fila, que eles não gostam de tecnologia, também vão ter que saber. Então, a partir do momento que a justiça vai se especializando, aí mesmo que nós vamos conseguir, somente assim, nós vamos conseguir aumentar o índice da certificação digital, né? Bom, como eu lhe falei, é um momento de reinvenção da advocacia. E lá no Rio de Janeiro nós temos um discurso do aceita que dói menos, né? Então, o nosso slogan é esse: quem não ficar ponto com será ponto morto. Você vai fazer qualquer coisa, você vai vender água de coco na praia, você vai pescar, porque advogado você não vai mais, né? Então, abre o seu coração, as boas-vindas dos cursos são essas, se entrega ao processo eletrônico, e para aqueles mais resistentes, a gente fala aceita que dói menos, né? Tem alguns que estão precisando não de curso de capacitação, eles precisam de um psicólogo, tá? Os mais velhos, então, a gente aconselha que antes eles passem por uma terapia, ok? Realidade do Rio de Janeiro é isso aqui. É a segunda seccional do Brasil. 130 mil advogados. Os custos, essas fotos que vocês estão vendo aqui, são os dos custos realizados na capital. São 400 advogados na sua frente. E você com esse discurso de vamos que nós conseguimos, né? Bom, quando isso começou em 2009, nosso presidente falou assim, olha, tem que ser inclusão digital. O projeto maior da OAB, né, Rio de Janeiro, é a prioridade A, a inclusão digital. E nós vimos que a inclusão digital ela se faz por várias portas, né? Não é só entregar o certificado para o advogado, até porque ele não sabe o que ele faz com o certificado, tá? Então, apresentando para vocês aqui a linha do tempo, claro, foi aumentando, por quê? O tribunal foi instituindo a obrigatoriedade do uso do certificado digital, né? Então, a OAB, ela começou no início lá da campanha, nós fornecemos gratuitamente o token aos advogados durante 3 anos e meio. A OAB suportou esse custo para facilitar a inclusão digital dele, né? Hoje, nossos números em 2015 são esses. Nós estamos com uma média de 1.850 e poucos certificados mensais. Vocês estão vendo que isso daí caminha junto com o quê? Caminha junto com a obrigatoriedade do peticionamento eletrônico pelo tribunal, pelo TJ principalmente, não é? Ou seja, hoje nós estamos com 49,75, mas para mim já é 50%, que há 3 anos eu estou querendo ser 50%, eu não consigo chegar lá, mas aqui eu falei para vocês que é de advogados certificados, com números válidos da CETSAIN de 64.939. Ou seja, são 3 anos e meio de estrada. Vocês estão entendendo a dificuldade? Porque não são os 120 mil inscritos, colegas, que advogam. Tem vários que não estão advogando mais. Então, esse número significa um número de inscritos, mas não de advogados que efetivamente advogam, né? Nós estamos com uma perspectiva de aumento e rápido, viu, Renato, desses números, em função de algumas novidades, né? O Conselho Federal da OAB instituiu a classe do certificado digital para estagiário. Por enquanto, essa classe, que a gente sempre põe a culpa no estagiário, né, coitado, ele não pode nem advogar, porque ele, no processo eletrônico do CNJ, ele é assistente, ele perdeu, inclusive, a sua prerrogativa de estagiário, que pode peticionar em conjunto ou fazer algumas petições. Então, já começamos a incentivar o uso, mas para isso o CNJ, a gente já pediu para eles ontem que nós tivemos uma reunião aqui, que institua, tira a palavra assistente e coloca a palavra estagiário, né?
com todas as dificuldades que vocês imaginam que é modificar um sistema de peticionamento. Um dia a gente consegue. Tá? E agora, com a solução do Mobile ID, não é? Que é o meu certificado digital no meu celular. Isso vai solucionar todo o problema que a advocacia tem em relação à mobilidade. Porque o que tem advogado perdendo o prazo, e todo mundo sabe o PIN, o PICO, o PUC dos outros, não tem jeito, né? E deixa de assinar a petição porque você fica obrigado a estar sempre carregando consigo o token. Né? Isso quando você não perde e tal, tem essas coisas. Então, nós tivemos o CNJ já conversou com o ITI, né? A possibilidade dos sistemas aceitarem a certificação digital móvel. E isso vai ser conseguido, André, porque o certificado digital, a assinatura digital agora no PJE, modelo nacional do CNJ, ela vai ser offline. Foi essa notícia que nós tivemos, então a gente consegue utilizar o certificado digital móvel. Tá? Como eu lhe falei, o grande desafio da OAB, que foi o aceitar essa sua necessidade de capacitar os advogados, porque o Poder Judiciário, o processo eletrônico veio de cima para baixo e ninguém se preocupou em capacitar os advogados. Não é? Então, o nosso desafio, enquanto instituição no Rio de Janeiro, é a capacitação. Fazer a pessoa entender o que é aquilo. Porque, para a galera de TI, é muito fácil você chegar para o advogado e falar, olha, o token, você vai colocá-lo numa entrada, vai plugá-lo numa entrada USB, tá? Você vai acessar o sistema informatizado. Para que os senhores saibam, são 46 diferentes no país, apenas, né? Tem um que tem plugin, outro que não tem plugin, quer dizer, a pessoa naturalmente já é complicado, e fica o advogado olhando para a cara do técnico com cara de caneca, né? Porque a única dúvida que ele tem é o que ele faz com aquele token. Quem tem a menor ideia do que ele faz com aquilo. Né? Tem a senha PIC, viu? Essa conheci recentemente. Esqueceu o PIN, perdeu o PUC e não sabe a senha PIC. Então, nós temos, eu estou lhe falando, a advocacia é naturalmente analógica. Né? Então, a gente tem que trabalhar com isso. Então, foi isso, gente. Foi o projeto Fique Digital. O projeto Fique Digital, cada dia tem uma novidade. Porque a cada dia nós descobrimos o quê? Uma nova necessidade do advogado. Uma nova deficiência, principalmente técnica. Né? PDF, anexo, só pode 1 mega e meio, outros são 6 mega, outros são 3 mega. Como é que você parte um documento que tem 10 megas? Aí você vai ter que botar um partilhador de PDF. Ou seja, só aumenta. Então, vou passar para vocês, nesse projeto, o primeiro momento que o advogado conhece a certificação digital, né, ele é apresentado, é na validação presencial. Né? E nós detectamos vários problemas nesse primeiro contato. Eu cheguei lá, mandaram me criar uma senha, mas o senhor não lembra da senha? Não, absolutamente. Aí tem que fazer um trabalho. Nós temos uma funcionária lá especializada em resgatar a senha da memória. Né? Que dia que o seu filho nasceu, o seu neto? Aí a gente tem conseguido algum sucesso. Então, nós descobrimos que o problema é nessa entrada. Então, já que é assim, nós criamos agora uma sala, foi projetada para que ele se sinta na sala da sua casa, tá? Com toda a amizade possível. Colocamos uma televisão em que ali ele já vê o vídeo da certificação digital do ITI, criptografia, porque eu já ouvi que a criptografia, ela deriva do planeta Kryptos, da terra do super-homem. Tá? Vocês estão rindo? É verdade. E os vídeos do que é certificado, o que você faz com aquilo. Que quando ele entra, quando ele pede uma senha, ele já está mais ou menos, entendeu? Entendendo o que ele tem que fazer com aquilo, pelo menos em relação a não perder a senha. Não é? E vou passar um vídeo para vocês que é mais fácil que eu ficar falando. A campanha Fique Digital da OAB-RJ foi realizada com o objetivo de promover assistência integral para o advogado aprender a trabalhar com o processo judicial eletrônico. Antecipando a implantação do processo eletrônico no Rio de Janeiro,
Felipe Santa Cruz ofereceu um conjunto de ações multidisciplinares de inclusão digital sem qualquer custo para o advogado. Foi criada a Diretoria de Inclusão Digital em sua gestão com o objetivo de concentrar e ampliar todas as ações da ordem. O advogado do interior sempre recebeu atenção especial. Há 3 anos, a caravana FIC Digital percorre todo o estado, oferecendo cursos gratuitos de certificação digital e peticionamento eletrônico em todas as 61 subseções. O calendário leva em conta o cronograma de instalação de novas varas digitais pelo Poder Judiciário. Para facilitar a aquisição do certificado, é oferecida a certificação digital itinerante ao interior, atendendo o advogado diretamente na subseção em que está inscrito, e criamos dezenas de postos de atendimento. A instalação das salas e centrais de peticionamento eletrônico foram determinantes para expandir o atendimento presencial ao advogado. A OAB do Rio de Janeiro oferece 200 salas especialmente equipadas para esse fim, com funcionários e técnicos preparados para prestar auxílio ao advogado. A criação das casas dos advogados bem próximas à Justiça Trabalhista e ao Tribunal de Justiça foram determinantes para acolher os advogados militantes. Preocupado com os colegas mais experientes e para que o processo eletrônico não fosse um fator excludente do exercício da profissão, Felipe Santa Cruz criou cursos exclusivos de informática básica que foram estendidos para todos os colegas. Eu percebi que eu poderia realmente perder meu emprego por não dominar essa nova maneira de informar o tribunal, as petições, os recursos e tudo mais. O resultado alcançado por todo esse esforço foi reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça. A prática Inclusão Digital da Advocacia no Rio de Janeiro recebeu o prêmio Inovare em 2013. O site da seccional presta atendimento remoto aos colegas através do painel FIC Digital. Manuais, cartilhas, informações e vídeos das aulas estão disponíveis para acesso a qualquer tempo pelo advogado. Na central de peticionamento eletrônico, localizada na sede da seccional, os colegas recebem atendimento especializado de nossos funcionários para o peticionamento, digitalização, instalação dos programas de peticionamento no equipamento do próprio advogado. Felipe Santa Cruz criou em sua gestão a primeira escola de inclusão digital do país. Queremos apontar como uma ordem moderna e dinâmica, oferecendo aos advogados um laboratório equipado com 70 computadores para a realização de cursos práticos, onde o advogado navega diretamente nos sistemas informatizados dos tribunais e aprende informática para operar o processo eletrônico. A lotação sempre esgotada de todos os cursos ofertados demonstra que estamos trilhando o caminho correto para promover a inclusão digital dos colegas e é motivo de muito orgulho para nós. Sempre buscando estender o atendimento a todo tipo de necessidade especial, realizamos o primeiro curso no país de peticionamento para os colegas portadores de deficiência visual, ministrado em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. A iniciativa inédita comprovou o empreendedorismo da OAB-RJ e se tornará um curso de nível nacional. Bem, senhores, foi o máximo que eu pude zipar para vocês, um trabalho de 3 anos e meio, e que você vê que não acaba nunca, né? Esse nosso FIC Digital, com todo o nosso esforço, são várias pessoas envolvidas, existe o corpo técnico, a Comissão de Direito e Tecnologia da Informação, são os professores advogados, existe a área técnica, como vocês viram também, e o certificado digital ainda não é plug and play, tem que instalar, né? Ou seja, isso daí fez com que o projeto FIC Digital fosse adotado pelo Conselho Federal como um projeto modelo de inclusão digital das outras seccionais. Porque vocês hão de convir que é um conhecimento específico, que não são todos os advogados que estão aptos também a trabalhar como multiplicador desse conhecimento. E nós não podemos deixar ensinar errado, não é verdade? Então, o Conselho Federal, nós temos 700 mil inscritos em números defasados de advogados pelo país.
Se fazer inclusão digital no Sudeste, né, André, não é fácil. Você imagina lá em cima. Então, os presidentes das seccionais fizeram, então, um pedido para que a OAB Rio fosse lá capacitar os seus advogados. O projeto Minas Digital, que é o nosso querido, quem vai falar é a doutora Andréia, né, que começou lá. A caravana, nós fomos para lá também, e depois é muito bom quando nós vimos que cada seccional anda com as suas próprias pernas. É isso que a gente quer, né? Porque a gente deseja a inclusão digital plena dos advogados. Tivemos no Rio Grande do Norte, né, Luiz, algumas vezes, mas não estou falando de capital não, tá, gente? Estou falando de sertão, estou falando que é onde tem advogado lá também, né? No Acre, tivemos lá em 2013 e voltamos lá agora novamente. Rondônia foi um trabalho bem grande, né, Renato? Nós fomos lá várias vezes também, e é muito bom quando a gente vê que eles conseguiram superar as suas dificuldades. O presidente Andrei, ele criou um centro de inclusão digital na sede da seccional em Porto Velho, e modernizou, como nós fizemos, todas as subseções, as salas de interior. Ou seja, o advogado, aonde ele vai, ele consegue peticionar eletronicamente. Nas salas, nos fóruns, nas subseções também. Né? Essa aqui está errada, foi no Acre. E agora tivemos recentemente no Acre também, sempre falando da certificação digital, né, Renato? Que tem, não é só o peticionamento eletrônico. E como o nosso slogan também é advogado sem certificação digital não advoga, fizemos lá o sorteio de vários vouchers que foram fornecidos pela CertSign. Depois fizemos eventos, ou seja, a certificadora tem que estar perto dele, tem que facilitar esse processo de aquisição. E para encerrar, eu coloco para vocês aqui o case que para mim foi o mais difícil de todos. Não é? Nós estamos na capital, nós moramos no Sudeste, mas nós não sabemos o que é você adquirir um certificado digital na região amazônica, com essa infraestrutura de internet que nós temos, uma banda larga, que é lerda e cara. Né? E se nós precisamos do acesso à internet, inclusive para emitir o certificado digital. Né? Essa foto, né, Renato, foi tirada de Cametá, foi o presidente do Jarbas Vasconcelos, na OAB do Pará, estava sobrevoando e me mandou um WhatsApp, falou, tivemos aqui, estamos lembrando de você. Então, essa cidade que vocês estão vendo ali atrás, vocês vão ver o que é levar a certificação digital para esses advogados. Uma região com dimensões continentais, né, em que foi criado lá o projeto advogados.com, que andou a caravana deles o interior inteiro. E o interior lá, gente, é assim. São as subseções da OAB, tem mais do que essa. Tem lugares que você só chega de barco. Ele inaugurou a subseção na Ilha do Marajó. Então, na Ilha do Marajó tem advogado. Então, tem que emitir certificado digital lá e precisa de internet ali. E outros lugares você chega assim, nesse avião. Quando nós fomos para a Redenção, eram 4 horas de avião de Belém. Né? Quando nós vimos esse aviãozinho de 9 lugares, falei assim, mas ele chega lá. Tem outra opção? Tem, 24 horas de Transamazônica. Olha, acho melhor você entrar nesse avião. Né? Ou seja, você falar inclusão digital na região da Amazônica, na região amazônica, né, André? A gente nunca mais reclama das estradas de Minas Gerais. Entendeu? Eu achava o Rio de Janeiro enorme. A minha percepção, né, do que é um advogado lá em Redenção precisar de você, precisar de uma certificação digital para advogar, né, é um movimento que está mudando a advocacia está se reinventando, e a cada dia, isso, como eu falei, isso não vai acabar, e eu acho que o papel da OAB é esse. Né, e eu fico feliz de saber que nós estamos, é um esforço hercúleo, cada dia mais cansado, mais capacitando colegas para poder levar esse conhecimento. Era isso que eu queria trazer para vocês, senhores, dizendo que o nosso lema do nosso presidente é esse aqui. Aonde houver um advogado precisando de ajuda, a OAB vai estar presente. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Amélia.
O jurista do século XXI, ele se encontra cada vez mais preocupado não apenas com o que é o direito, mas sim como efetivar os direitos previstos em normas. Sem dúvida nenhuma, a disseminação da certificação digital vem ao encontro desse ideário. Eu gostaria de destacar também na palestra da doutora Ana Amélia a menção à Lei 11.419, que foi a lei, em 2006, que instituiu o processo eletrônico judicial em solo brasileiro, porém ela veio com uma previsão anacrônica no seu artigo 1º, inciso 3º, ao previr expressamente que as assinaturas eletrônicas poderiam ser efetivadas ou por login e senha ou por certificação digital. O problema do login e senha é que ele não oferece a segurança que o certificado digital consegue oferecer aos seus usuários. Apenas o certificado digital confere a autenticidade, porque exigimos o comparecimento presencial do adquirente do certificado digital. Apenas o certificado digital ICP Brasil confere integridade, pois utilizamos o sistema de criptografia assimétrica e, por isso, conseguimos garantir validade jurídica. Então, essa previsão equivocada, a meu ver, da Lei 11.419, ela vem a ser sanada com a publicação, com a entrada em vigor do novo Código Civil, Lei 13.105, que no seu artigo 195 é expresso em fixar a certificação digital unificada nacionalmente, ou seja, certificação digital ICP Brasil, padrão ICP Brasil, como único modelo capaz de fornecer assinaturas digitais no processo judicial eletrônico. E, por fim, estamos no horário e temos apenas mais a doutora Andréia para fazer sua palestra. Eu gostaria de fazer uma provocação ao público. Ou seja, no final das palestras, vamos conversar um pouquinho sobre certificação digital e aspectos jurídicos, o que eu queria pedir de vocês. Quaisquer dúvidas que existam acerca de efeitos jurídicos da certificação digital, tanto na aquisição de certificado, bem como no uso, na validade jurídica de assinaturas eletrônicas, estamos aqui para procurar sanar essas dúvidas, pois acreditamos que apenas com a discussão que nós conseguimos chegar e atender o objetivo comum, que é disseminar com segurança o uso do certificado digital ICP Brasil. Então, doutor André, por favor. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite na pessoa do Dr. Renato, gostaria de agradecer ao Dr. André e começar a minha fala dizendo que eu não sou nenhuma especialista em certificado digital. Eu sou uma advogada, professora e comprometida com a classe dos advogados. Então, percebendo a necessidade da migração do papel para o meio digital, eu me preocupei em desenvolver algum tipo de ação que pudesse ajudar os colegas no exercício da sua advocacia. Então, numa visita da caravana do FIC Digital, capitaneada pela doutora Ana Amélia, eu descobri que realmente a transição do meio físico para o meio digital era uma realidade e que nós precisávamos dar um jeito. Em Minas Gerais, nós contamos com 90 mil advogados inscritos e aproximadamente 7 mil estagiários. Então, alguma coisa tinha que ser feita. Na oportunidade, eu fui até o Rio de Janeiro, ao convite da doutora Ana Amélia, visitei a seccional, o Luiz França, que é o nosso companheiro lá também, nos ajudou a compreender como que se deu a implantação no Rio, e a partir daí, eu escrevi um projeto, levei aos meus dirigentes e numa gestão compartilhada, OAB Caixa de Assistência, eles compraram a ideia, então surgiu o Minas Digital. Para começar a minha apresentação, eu gostaria de passar um breve videozinho de um depoimento de um advogado da cidade de Juiz de Fora, que é a segunda subseção maior do estado, ela fica no coração da Zona da Mata, e ele foi um dos primeiros a adquirir a certificação digital na região, então eu quero mostrar para vocês da alegria dele, mas que depois do vídeo, isso não aparece, ele não sabia o que fazer com aquilo, assim, como usar. Então, só para vocês entenderem um pouquinho da nossa realidade, na sequência eu vou mostrar para vocês a evolução do projeto. Por favor. Gente, eu sou o Eustácio, advogado, sou daqui de Juiz de Fora e hoje eu estou muito feliz. Hoje eu fiz o meu certificado digital. A partir de agora, eu sou um advogado
novos desafios, dos desafios digitais. E hoje eu me senti como se eu estivesse recebendo a minha nova carteira da OAB. Estou muito feliz e pronto para poder desenvolver um trabalho por anos e anos a fim, nesse futuro que nos espera. Estou muito grato a toda a equipe, a toda a subseção, a toda a diretoria e a todo o pessoal que contribuiu para que eu pudesse ficar feliz. Muito obrigado a todos vocês. A partir de hoje, eu sou um advogado com certificado digital. Muito obrigado a todos vocês. Espero vocês, colegas, façam o mesmo, porque eu já saí na frente. Ô, gente, isso não foi ensaiado, tá? É um depoimento espontâneo do advogado e que, na oportunidade, muito nos sensibilizou, né, pela simplicidade e a importância, né, que ele deu ao nosso projeto. Por favor. Bom, então, no Rio de Janeiro, nós tínhamos o FIC Digital, então, em Minas, pensamos no Minas Digital. E, apesar da meta, né, de, em 2018, todos os tribunais já estão atuando no meio eletrônico, nós temos uma lei que é de 2006, mas em Minas, o processo judicial eletrônico começou em 2012. Então, você deve ter alguns mineiros aqui na plateia, vocês conhecem o povo mineiro. O mineiro não acreditou que ia acontecer. Ele precisava ver para crer, né? Então, nós começamos com essa dificuldade. Quando a doutora Ana Amélia chegou com a caravana para falar de PJE, as pessoas não tinham noção do que estava acontecendo e muitas vezes nós não tínhamos a adesão dos presidentes das subseções porque eles achavam que aquilo era uma mentira, que aquilo não ia dar certo. Isso não vai dar certo não, bobagem, né? Mineiro é assim mesmo. Tem que ver para crer. Mas o certo é que os tribunais começaram a implantação e a gente teve que dar um jeito. Bom, nós temos, como eu disse, 90 mil profissionais em todo o estado, né? E aí, em março, aproximadamente, de 2014, nós começamos efetivamente com o nosso projeto, com a execução do projeto. E aí, eu pensei não só na questão da certificação, mas também no treinamento. E aí nós partimos para um treinamento dos advogados, um treinamento dos funcionários da OAB, para acolhimento dos advogados nas salas da OAB e ainda a formação de multiplicadores, que seriam os professores. Hoje a gente conta com uma equipe que viaja o estado inteiro, que são advogados que emprestam o seu tempo para ensinar os colegas a navegar. Bom, como eu disse anteriormente, isso surgiu a partir da gestão compartilhada, OAB e Caixa, e aí nós colocamos uma meta. Nós precisamos de pelo menos 50 mil advogados certificados até o final de 2015. E começamos a trabalhar em cima dessa meta. Para tanto, nós fizemos o seguinte. Nós conseguimos uma parceria com uma certificadora, apesar que nós já tínhamos algumas, né? Eu mesma tenho token de outra certificadora, mas aí nós conseguimos com a Valid uma parceria inédita, onde nós conseguimos, subsidiando junto com a Caixa, a certificação a R$ 98,00 e o token gratuito. A doutora Ana Amélia, diferente no Rio, né, parece-me que durante 3 anos, 3 anos e meio, o token era gratuito. No nosso caso, a certificação através da Valid condiciona a entrega do token. Aí fizemos um kitzinho, como vocês viram do vídeo inicial, explicando como é que instala, como é que faz. E esse acesso se dá todo pela internet, através da página do Minas Digital. E depois nós vamos validar essa certificação. Bom, para que isso pudesse acontecer, porque, como eu disse, o advogado mineiro não acreditava, né? Então, não era só colocar à disposição do advogado uma certificação barata. Nós precisávamos que ele tivesse conhecimento do que estava acontecendo. Então, nós fizemos um investimento maciço na comunicação e na identidade visual.
Nós criamos uma identidade para o projeto. E aí fomos veiculando isso nos eventos que foram acontecendo, mandando para os presidentes de subseção, em todos os eventos internos da OAB, para que o advogado soubesse que alguma coisa estava acontecendo e que a OAB estava se movimentando nesse momento. Para os senhores terem uma ideia, quando a gente começou em 2014, nós estávamos no ranking de certificação em último lugar. O advogado mineiro não acreditava. Lógico que também não tinha implantação nos tribunais, como já havia no Rio de Janeiro. Isso tem que ser levado em consideração. Bom, a partir daí, nós tivemos, até esses dados eu consegui fechar agora em agosto, nós tivemos participação em 11 eventos institucionais, 369 cursos de treinamento, 150 aulões, porque nós não tínhamos um espaço, como temos hoje e como tem no Rio de Janeiro, com computadores, laboratório de informática. Então, nós partimos para aulão mesmo. Convocávamos os advogados, enchíamos o auditório da OAB e vamos ao PJE. Pelo menos para falar que alguma coisa estava acontecendo, que eles tinham que se mobilizar. E treinamos mais ou menos 500 funcionários. Nesse ponto, é importante ressaltar também que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o TRT3, que é o da Terceira Região, contribuíram sobremaneira para que esse projeto desse certo. Porque eles disponibilizaram servidores de ambos os tribunais, e esses servidores, dentro das dependências do tribunal, nos ajudaram a fazer cursos de formação para os nossos funcionários e para os nossos multiplicadores. Isso foi muito legal. O Tribunal de Justiça de Minas, atualmente, onde ele está indo fazer a implantação no interior do Estado, ele está mandando uma equipe também para treinar advogados. Mais ou menos 70, 80 vagas, cada curso que o Tribunal de Justiça disponibiliza sem custo nenhum. Agora, para vocês terem uma ideia do nosso enfrentamento, quando o Tribunal de Justiça chega para dar o curso, o advogado não sabe navegar na internet. Então, outro dia nós recebemos um telefonema lá do tribunal, falou: doutora Andréia, nós vamos continuar com os cursos, mas será que a senhora não podia dar um jeitinho, assim, um curso de informática básica? Porque nós estamos perdendo muito tempo. Então, nós começamos a mandar uma equipe antes da ida do tribunal, para dar curso de informática básica, para depois o tribunal chegue e consiga dar o curso. Detalhe. Antes que isso aconteça, nós entramos em contato com o presidente da subseção, doutor, nós estamos indo com o Tribunal de Justiça qualificar os advogados da sua cidade, vou mandar um material para o senhor divulgar, fazer as inscrições e etc. Então, fazem as inscrições, quando o tribunal chegava, metade das pessoas presentes. Porque realmente ainda existe uma cultura de que isso não vai dar certo. Nós estamos insistindo, mas isso continua acontecendo. E aí, eu não sei se os senhores têm uma ideia, assim, de Minas, assim, do tamanho territorial, nós temos 211 subseções. Eu tenho subseção que tem 30 advogados inscritos. Outro dia nós fomos a Salinas. Então, imagine você chegar lá no advogado de Salinas, que tem meia dúzia de processos. Então, ele fala: bobagem, isso aqui não vem não. Então, é muito difícil esse trabalho de convencimento. Bom, alguns advogados idosos também têm se qualificado, apesar que aí a gente tem um problema muito grande, porque nós percebemos que alguns advogados mais velhos em escritórios estão entregando o seu certificado digital para um outro colega fazer assinatura. Então, tem o problema da segurança. Ele se certifica porque ele sabe que ele precisa, mas ele não quer nem participar do treinamento. Depois, simplesmente, ele passa para um colega que vai fazer a assinatura. Então, isso é um tanto quanto complicado, mas a gente não tem controle sobre isso. Então, dentro dessa perspectiva das ações que nós fizemos, nós conseguimos sair do número mínimo de advogados certificados para fechar o mês de agosto com quase 22 mil certificações. Então, foi um trabalho, assim, tem sido, um trabalho árduo para a gente. Eu passei aqui alguns gráficos, só para os senhores entenderem como que a gente faz. Além de postos fixos na capital, para validar a certificação, dentro da OAB,
dentro dos departamentos de apoio ao advogado, nós também trabalhamos com a certificação itinerante. Na verdade, a certificação itinerante não se faz a certificação dentro da van, tá? O que nós fazemos é levar os nossos agentes de van, ele vai passando pelas subseções que são próximas, vai deixando as equipes que ficam ali naquela cidade 2, 3 dias e depois sai recolhendo o pessoal. Foi a forma de chegar até o advogado. Bom, além disso, pelo gráfico ali, pelo mapa ali, dá para os senhores perceberem que a concentração se dá mais ao sul. Mas é porque é onde nós temos o maior número de subseção. Nas últimas administrações da OAB, a campanha, a palavra de ordem, era chegar até o advogado que estivesse longe, né? Então, nós tivemos um aumento expressivo no número de subseções. Em Minas, a gente trabalha com essa ideia. E em cada lugar onde tem uma comarca, nós temos sala da OAB dentro do fórum, dentro da Justiça do Trabalho, para poder dar o suporte àquele advogado. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um projeto na Caixa de Assistência, que é o Vestir Direito, para quando o advogado do interior chega em Belo Horizonte, ele tem um terno para chegar no fórum, porque tem advogado do interior que não tem condição nem de comprar o seu terno. Então, a nossa realidade assim, é um pouco diferente, né? E a gente está preocupado com esse advogado. Bom, agora, para incrementar ainda mais, já que eu quero chegar em 50 mil advogados certificados, nós começamos com a certificação delivery. Essa certificação delivery, nós vamos aos escritórios de advocacia e vamos até as empresas. Desde que haja um número mínimo de aquisição de certificados, e aí a gente trabalha com o número de 5, nós vamos até aquele escritório e validamos a certificação. Isso porque o advogado também tem a desculpa, eu não tenho tempo, eu não posso sair daqui, eu não posso esperar, eu tenho prazo, a audiência atrasou. Não tem problema, nós vamos lá. Você vê que nós estamos insistindo, né, para que o advogado faça parte desse mundo digital. Bom, então, do 20º lugar no ranking nacional, somando, né, os nossos dados aí, as outras certificadoras, nós pulamos do 20º para o 2º lugar. Nós estamos agora atrás de São Paulo, em termos de percentual, né? E aí nós vamos para uma segunda fase do programa, que já que os advogados não vão presencialmente aos cursos, né, esses do Tribunal de Justiça, por exemplo, a gente percebe que oferta as vagas e muitos não comparecem, nós criamos o Portal do Advogado. O Portal do Advogado é uma ferramenta onde... eu pulei, já estou lá na frente. Isso aqui são algumas fotos que eu havia trazido só para poder ilustrar os cursos. Esse portal do advogado, todo advogado inscrito na OAB, com o CPF e com o seu número de OAB, ele consegue acessar do seu telefone celular, do seu tablet, né, do seu notebook. E aí nós colocamos tutoriais com biblioteca, com vídeos, com depoimentos, com pílulas de conhecimento, para que o advogado, entre uma audiência e outra, ele está mexendo no celular, ele possa acessar a informação. Então, já que ele não vem até nós vamos até o advogado. Né? Isso nós lançamos há cerca de um mês, estamos ainda em fase de teste, mas os resultados têm sido bastante interessantes, as pessoas estão gostando muito dessa ferramenta. Né? Há uma interação também do advogado dentro do portal, se o advogado tiver alguma dúvida, ele consegue mandar uma mensagem, e aí o nosso suporte responde essa mensagem, não é imediato, mas dá o suporte que ele precisa, porque a gente não tem uma central de telefone para esclarecimento de dúvidas. Então, a gente tem usado o portal para fazer isso. Agendamento também de onde vão acontecer as certificações itinerantes. Cumprindo a missão de assistir. Eu vou pular o meu vídeo aqui, porque é a fala, né, realmente aí que a gente está colocando para vocês. Mas hoje, pessoal, nós temos, em Juiz de Fora, na sala da OAB do Fórum, no Departamento de Apoio ao Advogado no Fórum, no Departamento de Apoio ao Advogado no Tribunal do Trabalho, no Departamento de Apoio ao Advogado na Justiça de Segunda Instância
e o Espaço Minas Digital todo o suporte que o advogado precisar para peticionar, para esclarecimento de dúvida, com a validação da certificação. Então, por exemplo, se eu adquirir hoje um certificado digital, eu posso escolher em qual desses espaços eu vou fazer a minha validação. Né? Então, só falta eu ir na casa dele. Aí, talvez a gente precise fazer em algum momento, mas é mais ou menos por aí. Né? Ele não escapa. Com isso, nós conseguimos a certificação num custo menor, né? Fazemos essas visitas semanais através do itinerante. O itinerante sempre segue o cronograma de implantação do tribunal. O tribunal nos manda antes, eu não sei se os senhores sabem, tem um conselho gestor do processo judicial eletrônico dentro do Tribunal de Justiça e dentro do Tribunal do Trabalho, com representação da OAB. Então, os nossos representantes participam das reuniões e todas as notícias, toda a implantação, todas as novidades, eles trazem para a gente e a gente divulga isso na nossa página do Minas Digital. Então, a gente sempre sabe da notícia antes. Então, tem como a gente se organizar. Tá? Eu não sei se nos outros estados existe essa interlocução, doutora Ana Amélia, mas eu acho que em Minas, graças a Deus, né, e no Rio também, né, essa parceria tem funcionado super bem. Não fosse isso, né, ia inviabilizar o nosso trabalho. Os cursos e treinamentos continuam, né, a gente insiste nisso, participação nos congressos, palestras, os cursos de informática básica, a gente está dando maior ênfase agora, porque realmente a gente está sentindo que não adianta chegar com o PJE se não tiver a noção básica de informática. A gente tem uns depoimentos muito tristes, né? Tem advogado que chora. Advogado que chora depois, né? A doutora Camila é uma das nossas multiplicadoras, ela já chegou nos contando isso, né? Você virar para o advogado e falou assim, fecha a janela, ele levanta e fecha a janela da sala. Entendeu? É triste, é triste. Aí na hora que acaba o curso ele chora, porque ele estava acostumado com uma máquina de escrever. E de repente ele percebe que dá conta daquilo que para ele era tão inusitado, que é uma tela de computador. Isso muda a vida da pessoa, muda, né, por completo. Então, tem as centrais fixas também de apoio e os postos de atendimento da certificação. Bom, eu só tenho a agradecer a oportunidade de falar, porque essa é uma realidade da minha categoria profissional. O advogado trabalha com prazo. Então, a queixa que eu tenho em nome da advocacia, e não é da advocacia mineira, mas da advocacia nacional, é realmente o sinal de internet. Eu falei isso no outro Certifórum, e eu acho que esse é o maior problema. Né? Nós tivemos há pouco tempo, não sei se vocês conhecem, Sete Lagoas, que fica a 50 minutos de Belo Horizonte. Tem gente que trabalha em Sete Lagoas e mora em Belo Horizonte. Deu um problema que não tinha sinal de internet em Sete Lagoas. E até que o tribunal se dê conta disso, né, que emita uma certidão de indisponibilidade do sistema, o advogado que trabalha com prazo, como é que ele faz? Ele não consegue enviar a petição. Então, é muito difícil, tem sido muito difícil para os advogados, né, ao mesmo tempo que é uma ferramenta que facilita, mas até que isso ocorra, principalmente porque não houve uma transição gradual, né, de uma hora para outra, deixou de ser. Então, essa tem sido a nossa dificuldade no nosso mistério. Tá? Quero agradecer também a Valide pela parceria, ao Conselho Federal, a Virgulinas, que é a empresa de comunicação, na pessoa do Nelito aqui, que é o nosso TI, que viabiliza todo esse processo para a gente junto à Caixa. E, mais uma vez, assim, eu quero enaltecer o trabalho da doutora Ana Amélia, que efetivamente ela é a maior autoridade hoje em PJE na advocacia brasileira. Eu acho que isso tem que ser dito. Não fosse o trabalho da doutora Ana Amélia e da sua equipe, né, lógico, incentivado pelo então presidente, doutor Felipe Santa Cruz, não seria possível estar aqui falando para os senhores. Tá? Muito obrigada. Obrigado, doutora Andréa. Eu achei bacana a expressão advogado certificado, né? Como advogado que tem certificado ICP Brasil. Então, nós nos transformamos uma espécie de selo de qualidade da advocacia, né? O advogado certificado é o advogado de acordo com a ICP Brasil. Legal isso.
Eu acho interessante nós notarmos também que o artigo 5º da Constituição Federal, ao estabelecer o rol de direitos e garantias fundamentais, ele nos fala no inciso 35 do acesso ao judiciário, que a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, e nesse ponto específico, nós falamos sim de certificação digital, pois apenas com o certificado digital ICP Brasil nós conseguimos acessar e pedir a tutela ao Poder Judiciário, mas esse certificado digital vai além, porque ele também se encontra presente no inciso 78, que trata da duração razoável do processo. Apenas com processo eletrônico rápido, ágil, seguro, nós conseguimos diminuir custos. O processo eletrônico é muito menos oneroso que o processo físico. Imagine, nós não precisamos gastar dinheiro para mandar os autos para Brasília para serem julgados em tribunais superiores. Apenas com o processo eletrônico seguro nós também conseguimos diminuir tempo, porque o processo não vai se encontrar parado no fundo de uma escrivaninha até alguém que puxe lá do final para que seja feita a devida análise. O processo eletrônico se encontra 24 horas por dia, 7 dias por semana, disponível para acesso aos advogados. Então, a certificação digital se encontra presente também, e por que não, no rol de direitos e garantias fundamentais que dizem respeito não apenas aos advogados, mas a todos nós, cidadãos brasileiros. Então, eu gostaria de agradecer as duas painelistas, doutora Ana Amélia, doutora Andréia, meu muito obrigado, e gostaria de abrir para eventuais questionamentos do nosso público. Existe algum? Se estivéssemos falando com o público jurídico, certamente... tem, perdão. Eu ia falar que se fossem advogados, certamente teríamos vários questionamentos. Oi. Seria bom falar com o... Um minuto só, por favor. Bom dia, meu nome é Luciana. A respeito dos anexos, como que vai estar isso no tribunal, no espaço? Porque, né, petição longa, documentos, acho que isso é uma das dificuldades, né? Essa é uma delas, doutora, dá licença, André, vamos lá, vou falar por você também. Ela é uma delas. Nós temos 43 sistemas informatizados em andamento. Agora existe a promessa de que tudo seja o tal do PJE, mais conhecido como Pesadelo Judicial Eletrônico para a advocacia. Tá? Nesse Pesadelo Judicial Eletrônico, nós temos a enormidade de 1,5 MB por lote de envio. Pouco? Muito pouco. Você imagina um trabalhista como a doutora Andréia, que tem isso aqui de processo, de papel. Aí você digitaliza aquilo tudo e quebra 1,5 MB. Então tá, reza a lenda que o sistema recebe infinitos lotes. Não passa de 99 que não vai não, tá? Então é um grande problema. Eu rezo isso todo dia, cara. Não tem não. PJE é 1,5 MB. Mas a lei fala, se você precisar, por motivos de grande volume ou por motivos técnicos ou ilegibilidade, a prova poderá vir a ser acautelada no tribunal, no cartório, desde que justificadamente. Aí é um segundo problema para você explicar por que você não conseguiu digitalizar e o sistema caiu. Bem-vinda. Pois não. Bom dia, meu nome é Sérgio Flor, nós falamos de São Paulo, da FEP-Web, e a minha pergunta, doutor, ela diz respeito, ela leva em consideração um pouco uma questão do verificador de conformidade, que foi levantado pelo Rui Ramos na última palestra, e fala um pouco sobre a validade jurídica de um contrato assinado juridicamente, de um contrato assinado digitalmente. A minha pergunta é o seguinte: para um contrato ser considerado juridicamente válido, basta que ele seja assinado com um certificado digital emitido pela ICP Brasil, ou ele tem obrigatoriamente que seguir as normas determinadas pelo ITI, ou isso
é uma sugestão de conformidade? Vamos por partes. Necessariamente, a sugestão do ITI é uma determinação, pois a infraestrutura é regida por normas de direito público. Então, nós temos autoridades certificadoras de primeiro nível, autoridades certificadoras de segundo nível, autoridades de registro, cada qual com sua função muito bem delineada no quadrante normativo, e o próprio ITI cumpre normas essas deliberadas, emanadas do Comitê Gestor da ICP Brasil. Então, necessariamente, ao se emitir um certificado digital ICP Brasil, presume-se a sua adequação com as normas vigentes no sistema. Então, respondendo pontualmente, a assinatura de contratos eletrônicos com o certificado ICP Brasil, sim, confere uma validade jurídica ex lege, ou seja, advém diretamente da medida provisória, não precisando seus usuários se preocuparem com questão de autenticidade ou integridade, pois todo esse trabalho já foi feito pela própria ICP Brasil. É para isso que existimos. Tá. Se uma PA é ATRB, ou se ela tem referência de tempo, ou se ela é referência básica, isso é... Essa questão não atinge a validade jurídica da manifestação de vontade. Tá, isso, o verificador de conformidade, isso depende da aplicação. Sim, perfeito. Ok, obrigado. Bom dia. Aqui, ó. Do lado direito. Então é o meu esquerdo. Oi, desculpa. Estou brincando. Vamos lá. Com relação ao doutora Ana Amélia, como é que vocês avaliam uma questão da utilização do certificado A3 do advogado na assinatura dos processos judiciais eletrônicos, uma vez que a resolução 185 também ela tem lá algumas informações sobre novos meios tecnológicos de assinatura, por exemplo, como aqui, ó. Como, por exemplo, a assinatura que vai poder acontecer aí, eu creio que num futuro próximo, através de tablets, de smartphones, né? Como você avalia? Eu já fiz alguns testes em processos judiciais eletrônicos, onde foi possível assinar com o certificado A1, né? E a resolução fala do certificado A3. Como vocês encaram essa validade? É possível? Você entende que essa assinatura feita com o certificado A1 ela é inválida ou ela é válida? Como vocês avaliam isso aí? Como é que é seu nome? Cláudio. Cláudio. Totalmente válido, só que não existe assinador offline. Todo assinador, o PJE, a assinatura é online. Então, a resolução 85 fala, a lei não fala, mas a 85 fala, mediante assinatura baseada em certificado digital A3. Então, nós tivemos lá agora, ontem lá no CNJ, e falamos justamente isso, tá? Vai ter que mudar a resolução 85, já que ela fala expressamente no A3, então parece que o A1 não pode, né? Então vai ter que incluir o A1, eles já estiveram no ITI, já fizeram essa reunião, mas o nosso problema não é esse. O nosso problema é o PJE, que virá a ser o modelo padrão único no Brasil, ele aceite o assinador offline. E isso será desenvolvido até novembro, reza a lenda, o escritório digital vai estar pronto, e o PJE 2.0, que está mudando a arquitetura dele toda, será concebido para assinatura offline. Ou seja, o advogado não tem mais que carregar o token, né? Vai no portal de assinatura, vai para o Dropbox, manda para mim, eu estou em qualquer lugar desse planeta que tem internet, eu assino através do meu dispositivo móvel, né? Encaminho para a nuvem onde ele estava, e quem está no escritório lá na ponta, peticiona. Ainda não peticiona no móvel, porque os sites não estão ainda adaptados para o mobile. Mas isso vai ser plenamente possível, e se Deus quiser, ano que vem. Doutor Cláudio, tudo certo? Legal. Pois não. Minha dúvida segue em relação, assim, acho que até o documento digital ou digitalizado. Porque o processo vai ter alguns documentos que vai ser digital, que ele vai nascer digital, e pode ter aqueles outros documentos que vão ser digitalizados. Como que segue? Porque seria um processo, digamos assim, híbrido, no sentido que não seria todo digital. Não sei se eu consigo ser clara. Então, eu queria saber um pouquinho sobre esse embasamento, como que vocês lidam com isso.
Legal o questionamento. Eu vou falar um pouquinho o que eu penso, depois a doutora Andréa complementa. Na verdade, hoje, quase todos os documentos eles nascem eletrônicos. Nós fazemos no computador, imprimimos e assinamos a via impressa, de modo que o documento passa apenas a ser considerado aquele impresso. O que o processo judicial eletrônico traz é uma racionalidade maior. Por quê? Você não imprime nada, você mantém na via eletrônica desde que se utilize o certificado CP Brasil. Porém, existem certos documentos, e não estamos falando aqui de petições nas quais o advogado faz, existem certos documentos que já chegam para o advogado na via impressa. Então, o que fazer nesse caso? O próprio Código de Processo Civil, no artigo 367, se eu não me engano, mas por ali, ele fala que é possível, sim, nos processos eletrônicos, haver a digitalização, desde que o advogado se responsabilize por essa digitalização e mantenha a cópia original, caso haja alguma arguição de falsidade. Então, nesse caso específico, o processo ele não seria exatamente híbrido. Ele seria um processo eletrônico, integralmente no mundo digital, porém alimentado por documentos externos. E essa forma, ela segura, de modo que o advogado tenha posse daquele documento e se responsabilize pelo seu envio. Então, é um meio termo razoável para garantir que o processo continue integralmente eletrônico, com segurança jurídica. Eu acho que ele já respondeu, mas só alguns pontos. A doutora perguntou em relação ao arquivo, como é que envia e tudo mais. Imagina num processo onde você tem que juntar efetivamente uma faca, que foi o objeto do crime. Como que você vai fazer? Né? Então, é uma faca, uma arma. Né? Então, você guarda em secretaria. Então, da mesma forma, aquilo que não é possível de ser digitalizado, a secretaria do juiz tem que receber. Com relação a documentos que são juntados, nós digitalizamos aqueles que já estão impressos e o advogado, no ato da assinatura, ele garante a autenticidade e veracidade daquele documento. Tanto é que ele responde pelas informações prestadas. Então, isso também é de fundamental importância. Mas nós ainda lidamos com uma outra questão que é mais complexa. Isso a gente está tentando resolver na medida da implantação do PJE. Porque, de repente, por exemplo, no caso de família, você se separou há 5 anos atrás e agora resolveu que vai divorciar. O processo era físico, agora é eletrônico. Como que você vai fazer para juntar os dois? Você não vai juntar os dois. Então, você vai fazer o divórcio no eletrônico e você vai fazer remissão ao físico, que vai ter que ficar em secretaria para poder mandar as informações para o juiz daquilo que ele vai fazer no eletrônico. Então, é só um pouquinho assim do nosso cotidiano, para você entender como que isso ainda não está assentado. Existem as resoluções internas dos tribunais para esses procedimentos, mas a gente ainda está caminhando assim, a passos lentos em relação ao exercício e à efetividade dos nossos processos. Tá? Lei 11.419. O documento, anexo, digitalizado, tá? Deverá ser guardado pelo seu detentor até o prazo final de interposição da ação rescisória. Então, digitalizou, tá? E guarda o original, porque ele nasceu em papel. A validade jurídica do documento digitalizado, né? Ele está adstrito ao meio em que ele foi gerado. Se nasceu em papel, vai morrer em papel. E se nasceu eletrônico, ótimo, vai ter que imprimir. Imprimir um documento digitalizado e assinar, tem a lei da digitalização, que eu chamo ela de picolé de chuchu, que não adiantou para nada, porque você tem que manter o papel. Então, nasceu digital, assina digitalmente e tudo bem. Nasceu em papel, você pode até digitalizar, mas você não vai jogar lá fora pelo prazo final, não. Eu acredito até que ela está bem correlacionada com a tabela de temporalidade, né? Porque a gente fala em papel zero, mas, ao mesmo tempo, ele vai estar ali arquivado. Ele tem para a segurança jurídica até do órgão. Sim, nós somos uma empresa de desenvolvimento de softwares, estamos tentando implantar isso em alguns órgãos, no Mato Grosso do Sul, eu digito Brasil. E temos muita dificuldade pela questão
conservadora do órgão mesmo. E aí ele pensa que, uma vez falando em digitalização ou documento digital, ele pode pegar aquele documento dele e jogar fora. E, na verdade, não é isso. Acho que a digitalização ela vai facilitar ali o acesso a todos os envolvidos, e o digital, o documento digital vai dar ali toda a segurança que ele precisa, né? Perfeito o raciocínio, desde que na digitalização utilizemos a certificação digital ICP Brasil, nos estritos termos em que previsto na Lei 12.682. É interessante que o principal artigo dessa lei, sob o meu ponto de vista, seria possibilitar o descarte do documento original, mas infelizmente foi vetado. Então acabou que nem a doutora Ana Amélia bem disse, virou um picolé de chuchu, doutor? Foi isso. Temos mais algum último questionamento, por favor? Eu gostaria de primeiro enaltecer o trabalho das advogadas aí que não são da área de TI e estão dando um baita exemplo de inclusão digital para nós aqui, profissionais, alguns da área de TI. E como não advogado, minha pergunta é se vocês sentiram que esse repúdio da categoria de advogados, que tem um conhecimento, né, são formados e tem um repúdio na área de TI, pode colocar em risco a qualidade de processos, se requer um esforço para um conhecimento de esferas nos despachos, porque quando você domina uma categoria, né, você domina a advocacia, você age de uma forma, e você não gosta de expor que não domina uma tecnologia nova, né? A gente sabe que o grande avanço do uso do computador e da tecnologia, isso é correto, é fato, vai existir, mas se a gente tem riscos aí com a qualidade do serviço jurídico. Sim, com certeza a advocacia está mudando, né? O procedimento está mudando. A tendência é simplificar. Por exemplo, eu liguei para um colega outro dia e, como é que foi o final de semana? Isso numa segunda-feira. Eu falei, foi difícil demais. Porque eu tinha um processo que tinha 960 páginas, mas eu não conseguia ler de jeito nenhum na tela, eu imprimi. E passei o final de semana estudando o processo. Então, tem que haver uma mudança de comportamento. Eu esqueci de comentar na minha fala, nós começamos agora oficinas de PJE dentro da faculdade de Direito. Eu sou professora na faculdade de Direito, lá em Belo Horizonte, e aí nós estamos fazendo esse laboratório aos sábados com os alunos, para ver se a gente começa a mudar essa mentalidade, né? Porque também o estagiário vai ser o futuro advogado. Agora, com relação à forma de advogar, alguns estão desistindo da advocacia. Eu tenho colegas que venderam tudo e agora estão trabalhando com franquia de produtos, né? Viraram empresários. Ou então, você muda a forma de advogar. Eu, por exemplo, sou advogada trabalhista. Ontem eu fiz um atendimento no escritório, o sujeito chegou no escritório com 5 envelopes de documento, todos os recibos de pagamento da vida dele inteira, todos os comprovantes de fundo de garantia, o histórico da vida dele. Eu falei para ele comprar um pendrive, escanear tudo e me entregar o pendrive. Mas, na verdade, eu não vou juntar, eu vou fazer por amostragem, entendeu? Não tem como. Então, nós vamos ter que adaptar e mudar. Tem que simplificar. E outra, nós estamos agora com o Código de Processo Civil, também novo, que está para ser... Vamos ver, né, se ele vai entrar em vigor a partir de 16 de março do ano próximo, que tem como condição do efetivo exercício da ação a mediação e a conciliação. Então, a tendência, né, é que diminua o volume de processos, que a gente consiga resolver através de um procedimento. Então, daqui a 10 anos, eu acredito que já é uma outra advocacia. Ricardo, olha só, TI e Direito, nem apertando a tecla SAP eles se entendem. Tá? Desiste, são classes, planetas distintos. Completamente, tá? Não vai acontecer nunca. Uma vez numa aula minha tinha um coroinha com um rapaz do lado, quando ele acabou, ele veio, doutora, eu queria agradecer, a senhora realmente tocou meu coração, cheguei no seu coração, vai ficar ponto com vou, mas eu quero te apresentar. Eu sou o processo, ele é o eletrônico. Eu falei, eu espero que você tenha um contrato com o seu neto forever, que ele não vai te largar nunca. Entendeu? Não vai se entender nunca. Não vai botar advogado, que antes eu era chamado de advogado, agora eu sou um usuário.
Isso viola a minha prerrogativa. Não vai. Abre o coração, não vai saber. Não é, os sistemas são difíceis, não é plug and play, muda a versão do Windows, sai tudo. O Java, então, a gente já vai tarde, graças a Deus o CNJ vai largar ele. Quer dizer, coisou o Java, o outro não vai. Não dá, gente. A gente não fez faculdade de TI nas oficinas de informática. Nem quer. Eu só quero que essa porcaria funcione. Eu quero espetar, isso sobe. Tá, doutor, mas para isso é simples assim, tá? E nada é simples, porque os sistemas não são. Fala, usabilidade, essas ADs todas, nenhum dele tem isso. Então, ele só quer advogar. E não vai às oficinas de informática básica que nós fazemos. Não sei se você prestou atenção um pouquinho ali. Eu tenho que tomar um Rivotril antes. Falando sério. Eu não dou mais a aula. Eu agora fico de apoio, que eu descobri que eu sou melhor. O Luiz França está aqui, ele sabe disso. Eu sou melhor no apoio. Agora, a última que eu participei, você não sabe dessa, eu pedi para comprar, pode pagar, viu, Luiz? Aquelas bolinhas de fisioterapia. Falei, você está com o dedo muito duro, como é que você está usando esse mouse? Né? Vai para o direito, é o mouse esquerdo. Os dois juntos. Doutora, minha pergunta ela foi para provocar o seu depoimento, porque eu só estou num fórum com conhecedores de tecnologia, e que a gente está falando de uma categoria com formação profissional superior, né? E de um país de dimensões grandiosas, né? Então acho que a gente pode refletir do retorno da categoria também para futuros trabalhos, uma vez que vocês tomaram iniciativa sem proximidade nenhuma com TI, mas preocupado com uma categoria que também a área de TI depende, né? O advogado vai defender alguma coisa que a gente vai propor lá para frente. Tá. Só para fechar, sabe como é que você faz para queimar um token? Você tenta salvar sua petição nele achando que é pendrive. Bom dia. Podemos, então, ficar na última pergunta? Legal. Nós falamos muito sobre petição eletrônica e é de conhecimento ainda mais do advogado que não é só isso, né? Claro que é uma felicidade do advogado quando chega na parte de recolher a guia processual. E aí que vem minha pergunta, para onde que a gente vai avançar? Vamos chegar a ter que utilizar o certificado digital para recolher essa guia? Não vamos mais precisar ter que ir até o fórum recolher essa guia? Existe um futuro ou vamos parar no processo digital? O interessante notar da guia é que a guia parte de um paradigma do processo físico, em papel. A partir do momento que o processo seja integralmente eletrônico, acredito eu que será possível evoluirmos para que sejam feitos pagamentos integralmente no mundo eletrônico, como hoje comumente fazemos. Não, mais ou menos. Na verdade é o seguinte, não se imprime mais a guia, leva no banco, paga, digitaliza e volta. Né? Você já baixa no seu computador, você paga, já autentica por ali e volta. Não é isso, Ana Amélia? Isso é o que a gente faz no cotidiano, são assim que eu faço nos meus processos. Você está pagando pela internet? Pago pela internet. Não deu problema nenhum. Até agora não voltou. Vou ficar até mais esperta. Ô, gente, não conta para ninguém não, mas eu estou fazendo assim. É que a gente fala assim, Deus está te ajudando. Olha só, o processo eletrônico, eu digitalmente, mas eu tenho que ir no banco pagar a guia com aquela autenticação mecânica. É assim, a vida como ela é, tá? Bom, então eu gostaria de agradecer a atenção e a participação de todos. Muito obrigado. Voltaremos às 2 horas.